certos modos da natureza material, e chega então ao nível de Brahman. E eu sou a base do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível e eterno, e é a posição constitucional da felicidade última. Por favor, novamente esse último verso, por gentileza. E eu sou a base do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível e eterno, e é a posição constitucional da felicidade última. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gente, olha, eu não sei se vocês perceberam um paradoxo no primeiro verso. Quando ele diz: aquele que é constante, que não se fragmenta, aquele que mantém uma sobriedade determinada, alcançam de imediato o Brahman, que é a luz divina, né? Que é a imersão no absoluto. Olha que interessante, né? Aquele que é constante se alcança de imediato. Então, isso é aparentemente uma contradição. Porque se uma coisa é constante, não pode ser imediato. Tá? Você pode ser imediato do ponto de vista da constância. Mas se você precisa de uma constância para alcançar um objetivo, alcança de imediato. Então, isso é o que seria o equivalente de uma aparente contradição. E o que é uma contradição? É quando dois elementos opostos se encontram, eles não se encaixam. Isso é uma contradição. Agora, quando você tem um paradoxo, paradoxo é assim: quando dois elementos aparentemente contraditórios se encaixam, isso é um paradoxo. Mas como eles se encaixam? Conseguir encaixar é o que os cientistas fazem, os arqueólogos fazem, os filósofos fazem. Eles ficam tentando resolver os paradoxos. Os teólogos, né? Ah, se Deus é bom, ok. E por que o mal existe? Ah, agora... Tá. Aí isso é um paradoxo. E resolver esse paradoxo é a terapia ocupacional para os teólogos e os filósofos. Ou resolver ou confirmar o paradoxo, tá? Então, isso é um paradoxo. Aí ele está falando assim: aqueles que não se fragmentam, aqueles que não são sonâmbulos, aqueles que estão despertos, porque para você manter uma continuidade, você tem que estar desperto. Né? Ou você vai manter uma continuidade no sono, aí você não... Aí já é diferente, né? Mas assim, aquele que faz constantemente o quê? Serviço devocional. Né? Dormindo você não consegue fazer. Você está em estado de hibernação. Ele está falando, aqueles que constantemente estão ocupados em servir, sabe? Em prestar serviço devocional, alcançam de imediato. Bom, a questão é a seguinte: a constância no serviço devocional, na ação de servir ao Senhor Supremo, faz com que você vai ter uma imersão no absoluto. Assim que você alcança a estabilidade, imediatamente você já alcança a fase do Brahman. E o que é a fase do Brahman? Mencionado aqui, Krishna está mencionando a fase do Brahman. A fase do Brahman é a fase da luz. Que o pessoal quer. Ah, eu vou para a luz. O que é Deus? É luz. E como é que faz para ir para a luz? Olha aí, Krishna está falando, ó. Constância. Ah, não, aí já não quero. Isso daí já é demais. Eu quero ir para a luz, mas essa constância aí já não. Mas aí, então, como é que você vai fazer? Tem que ter constância, até para ir para a luz. Entendeu? Até se a pessoa quiser emergir nessa luz, é preciso constância, determinação.
E como é que essa pessoa alcança constância? Quando ela supera os modos inferiores da natureza, que é tamas, letargia, cansaço, preguiça, confusão mental, lamentação, vitimismo, mimimi. Quando ela supera essa fase, ela entra em raja, ação, movimento, força, determinação. E quando ela, então, alcança raja, em movimento, em ação, em ser prático, só ser prático também, às vezes, eu atendo as meninas, e são meninas proativas, guerreiras, lutadoras, batalhadoras, a vida está lá, e elas estão, não, e tal, eu vou que vou, e vou mesmo, eu sou prática. Tem muitas meninas assim. Hoje em dia tem muitas. Eu atendo muitas meninas assim, sabe? Interativas e tal. Mas eu sou prática. Raja Guna. Agora, essa praticidade sem conhecimento faz com que elas fiquem girando. Eu sou prática, mas eu estou cansada. Por quê? Porque falta conhecimento, gente. Nós precisamos de conhecimento. Não basta ser práticos. É preciso conhecimento. Por quê? A praticidade é boa, é ágil, é ação. Mas é necessário o cultivo de conhecimento para alcançar sattva, guna. O modo da bondade, o modo superior. No modo da bondade, no modo superior, a pessoa fica inteligente. Ela não fica apenas prática. Ela fica também inteligente. Ela consegue resolver os problemas, ela consegue solucionar os problemas. Ela consegue superar os próprios limites pessoais. Ela consegue se reinventar. Ela fica flexível, fica inteligente. Porque é preciso ser prático e também ter conhecimento para conseguir superar os obstáculos que se apresentam. Ok? Eu estou falando isso daí porque é uma coisa prática, né? Assim. E para você conseguir, para nós conseguirmos chegar em Sattva Guna, que é onde a gente consegue realmente solucionar os problemas, nós precisamos. Ai, já vem o Deva de novo falar disso. Ai, eu não aguento mais. Sadhana. Tem que ter sadhana. Tem que ter sadhana. Porque o sadhana vai ajudar você a ter constância. Sem constância, você está fragmentado, começa uma coisa, para, a coisa não anda. A coisa não se completa. E como é que você vai ter realização, um monte de pecinhas soltas no meio do caminho? Quando é que essas peças vão se juntar para formar o mosaico? Tem que ter constância, determinação. É uma qualidade dos sábios, dos seres evoluídos, dos seres superiores, constância. Tem uma pessoa na sala que tem uma filha chamada Constância, mas não é isso. Tudo bem, a gente às vezes tem, né? Toda constância. Tal. Mas é preciso a gente ter a nossa constância e ter uma constância e estabilidade. Mas nós não sabemos como fazer isso. A gente não tem prática disso. Ninguém me ensinou na escola. Eu não sei. Por isso é que os sábios védicos se apresentam para ensinar uma coisa que você não aprendeu. Sadhana é aquilo que você tem que aprender para ter constância e alcançar os seus objetivos. Já tem, você procura lá, por exemplo, os homens de sucesso, né? Às vezes tem esses documentários, aquele tem sucesso, aquele venceu e tal. Você vai procurar o histórico da vida deles, normalmente esses homens acordam cedo. Essas mulheres de sucesso, que alcançaram sucesso na vida, eles são pessoas que acordam cedo, é comum isso. Acordam cedo e já começam a atividade, só que aí eles estão na questão pragmática da vida, né, logística. Essa mesma qualidade que faz essas pessoas terem sucesso nas suas vidas materiais é necessária para você ter sucesso na sua vida psicológica, para você ter sucesso na sua vida emocional, para você ter sucesso na sua vida espiritual. Tem que ter sadhana, constância. Krishna está dizendo aí. Aqueles que constantemente prestam serviço devocional alcançam de imediato que a luz. O Brahman é a luz. Depois ele diz, e saiba
que eu sou a fonte dessa luz. Que a luz não para por aí, na luz também, né? E aí, às vezes, a gente fala, mas, que Deus para mim é luz. Ok, e é mesmo, mas não é só isso. Cristo está dizendo, quando a pessoa alcança a bondade, a estabilidade, ela alcança a luz. Mas é bom que você saiba que eu sou a fonte dessa luz. Então, não para na luz. Só isso. Não é que está errado dizer que Deus é luz. Está errado dizer que é só isso, que acabou disso daí. Não está certo. O Cristo está dizendo aqui não é isso. Não é isso que foi falado? Ou me enganei? Leia de novo, Renata, o último verso. Porque, de repente, eu estou aqui... Eu estou num devaneio, pode ser, meu nome é Devananda, de repente eu estou devaneando, né? Lê aí, Renata, por favor, o último verso, para ver se eu não estou no estado de devaneio, vai. Verso 27. E eu sou a base do Brahman impessoal, que é Então, imortal, imperecível e eterno, e a posição constitucional da felicidade última. então eu não estou devaneando. Está provado que não é um devaneio meu. Eu sou a base do Brahman impessoal, da luz. Eu sou a base disso. Esse Brahman impessoal é imperecível, eterno, contínuo, bem-aventurado. Porém, eu sou a base disso. Então, assim, não é um devaneio meu, tá, gente? Além da luz, existe uma pessoa. Essa pessoa está se apresentando aí, ó. Krishna está se apresentando como sendo essa pessoa. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos investigar para saber se essa afirmação dele procede ou não, porque vai que ele está, né, assim, nos enganando, porque hoje em dia, né, hoje em dia a gente tem que checar tudo. Mas, assim, gente, a gente está falando assim para descontrair um pouco, mas não, Krishna, ele está se posicionando como ser original e está tentando nos mostrar como entender isso. Mas não tem como entender isso sendo fragmentados aos pedacinhos. Ai, que eu não aguento. Ai, porque me chamaram lá não sei aonde e me confundia. Gente, sadhana, constância, tem que ter. Senão não alcança. Tá? Então, vamos colocar isso na pauta. Despertar, praticar com constância até você alcançar o objetivo. Foi isso que disse Jesus, quando foi perguntado qual é a natureza da oração. A natureza da oração é assim, você bate, 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 e quando você cansar, você continua batendo, 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 até você conseguir. Essa é a natureza da oração. Você vai nas academias, você está lá, ai, que eu não aguento mais, não estou conseguindo mais, eu tô... aí o professor vem e coloca mais peso. Aí fala, pô, mas aí você, cara, o que você está fazendo aí? Não, é assim mesmo. Quando você alcança o seu limite, é porque você tem que ir um pouco mais. Então, vai, vamos lá, é 1, é 2, e vamos mesmo. É assim que é. É ou não é? Quem vai na academia sabe que é assim. Se o professor não colocar um pouco mais de peso sobre você, você para no limite onde você está, querida. Então, você tem que ir além do seu limite. É necessário ir além da Tamaguna, é necessário ir além da Rajaguna, é necessário se estabelecer em Sattva Guna para depois alcançar a luz imperecível do Supremo. É assim que é. E eu não tenho culpa nenhuma disso daí. Eu só estou falando o que é. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me mostrem. Mas se eu estiver falando o que é, porque está no livro também, o próprio Senhor Supremo está falando, então é isso que nós temos que fazer. Ok? Muito bem. Então, vamos dar início ao nosso sadhana auspicioso de hoje. Parabéns, né, a todas vocês que estão aqui nessa batalha, nessa academia transcendental da alma. E vamos pôr um pouco de peso aí, gente. Vamos lá. Vamos firme, né, Tulasi? Vamos dar sequência aí com a Renata, porque agora a gente vai no nosso sadhana transcendental. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.